Olá! Ora, cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Daphne du Maurier. Daphne du Maurier foi uma escritora britânica de romances e contos góticos e de ficção científica. Nascida em Londres em 1907 e falecida em Cornwall em 1989. As suas obras mais conhecidas são o romance Rebecca e o conto Os Pássaros, que inspiraram filmes do mestre do suspense Alfred Hitchcock. Daphne du Maurier nasceu em Londres no dia 3 de maio de 1907. Era a filha do meio das três filhas do famoso ator e diretor teatral Sir Gerald du Maurier e da atriz Muriel Beaumont. Era neta de Georges du Maurier, escritor e cartunista franco-britânico, autor do famoso romance Trilby. Em criança, conheceu muitos atores de teatro proeminentes devido à fama do seu pai. Passou a infância em Cannon Hall, Hampstead, residência da família em Londres, e os verões na sua casa em Fowey, na Cornualha, onde também viveram durante os anos da guerra. Aos 18 anos, viajou para Paris, onde permaneceu durante 6 meses, aprendeu francês e estudou literatura francesa. Na adolescência, escrevia contos e poemas, revelando influências de Catherine Mansfield, Mary Webb e Guy de Maupassant. Em 1931, publicou o seu primeiro romance, The Loving Spirit, que em português tem o nome Apaixonados, que foi muito bem aceito pela crítica. Foi por causa desse primeiro livro que conheceu o seu futuro marido, Frederick Arthur Montague Browning, na altura um jovem oficial do exército inglês, que, impressionado com o romance, quis conhecer a autora. Apaixonaram-se e casaram em 1932, quando Browning tinha o posto de major, passando a viver em Minnibilly, uma elegante casa de campo na Cornualha. Atenção que é Cornwall, e não confundir com Cornei, que era a Cornualha francesa, portanto, do outro lado do mar. Ali continuou a escrever os seus romances, a maioria dos quais são best-sellers românticos que lhe trouxeram fama e fortuna. O casal teve 3 filhos, 2 meninas, Tessa, nascida em 1933, e Flávia, em 1937, e um rapaz, Christian, nascido em 1940. Após o casamento, continuou a escrever como Daphne du Maurier, mas passou a ser conhecida como Lady Browning, depois de o marido ter sido nomeado cavaleiro em 1946. Os biógrafos afirmavam que o casamento de du Maurier era por vezes um pouco frio e que ela era distante e reservada com os filhos, especialmente com as raparigas, quando estava imersa na sua escrita. Foi retratada muitas vezes como uma reclusa fria e reservada, que raramente se misturava na sociedade ou dava entrevistas. Uma exceção à sua relutância a dar entrevistas surgiu após o lançamento do filme de 1977, A Bridge Too Far, baseado no livro de Cornelius Ryan e realizado por Richard Attenborough, no qual o seu falecido marido foi retratado de forma pouco lisonjeira. Indignada, escreveu aos jornais nacionais denunciando o que considerava um tratamento imperdoável. Mas também muitas pessoas lembravam de Maurier como uma pessoa calorosa e imensamente divertida em privado, que era uma anfitriã acolhedora para os hóspedes de Minnibilly, a casa arrendada onde residiram durante muitos anos depois de se casarem. O marido faleceu em 1965 e, pouco depois, Daphne mudou-se para Kilworth, perto de Par, na Cornualha,
que se tornou o cenário de The House of the Strand, que em Portugal tem o título A Casa da Praia, e onde se tornou um dos primeiros membros do Mabyon Carno, um partido nacionalista da Cornualha. Em 1969, foi nomeada Dama Comandante da Ordem do Império Britânico, DBE, com o título de Dame Daphne du Maurier Lady Browning. Mas nunca usou esse título. Segundo a sua biógrafa Margaret Forster, ela não contou a ninguém sobre a honra, pelo que até os seus filhos só o souberam através dos jornais. Ela pensou em alegar doença para a investidura, até que os filhos insistiram que seria um grande dia para os netos mais velhos. Por isso, ela avançou, embora tenha saído discretamente depois, para evitar a atenção da imprensa. Daphne faleceu da insuficiência cardíaca durante o sono em 19 de abril de 1989, aos 81 anos, na sua casa em Par, na Cornualha, que tinha sido o cenário de muitos dos seus livros. O seu corpo foi cremado em privado e sem cerimónia memorial, a seu pedido, e as cinzas espalhadas pelas falésias em redor de Kilmars e Menabili, tantas localidades onde tinha residido após o casamento. Du Maurier afirmou nas suas memórias que o pai dela gostava muito de ter um filho, pelo que ela se tornou uma Maria Rapaz, para tentar que ele gostasse mais dela. Mais tarde, afirmou em cartas que sentia que a sua personalidade era composta por duas pessoas distintas. O lado amoroso de esposa e mãe, que mostrava ao mundo, e o lado de amante, uma energia decididamente masculina, escondida praticamente de todos, e que era esse o lado da sua personalidade que estava por detrás da sua criatividade artística. Após a sua morte, alguns escritores especularam que ela teria tido relações físicas íntimas com várias mulheres, o que os seus filhos contestaram fortemente e nunca se provou. Ora, falando um bocadinho mais da sua obra, ao longo da sua carreira, Daphne du Maurier escreveu mais de 20 obras. Era frequentemente classificada como uma romancista romântica, um termo que detestava, dado que os seus romances raramente têm um final feliz e frequentemente têm conotações sinistras e sombras do paranormal. Portanto, tem a imagem comum com os romances de mistério e suspense de Wilkie Collins e de outros que ela admirava. Um crítico escreveu: Du Maurier era amante de uma irresolução calculada. Ela não queria tranquilizar as mentes dos seus leitores. Queria que os seus enigmas persistissem. Ela queria que os romances continuassem a assombrar-nos para além dos seus fins. Alguns dos seus primeiros trabalhos foram publicados na revista Bystander, do seu tio-avô Commians Beaumont, entre os quais o seu primeiro romance, The Loving Spirit, que, como já disse, chama em Portugal Apaixonados, publicado em 1931, e aqui, portanto, já me referi. O romance gótico Rebecca, de 1938, que é também em Portugal também Rebecca, é considerada a obra-prima de Du Maurier. Foi um sucesso imediato, vendendo quase 3 milhões de cópias entre 1938 e 1965. O romance nunca saiu de circulação, sendo objeto de reedições sucessivas. Ganhou nos Estados Unidos o National Book Award de romance favorito, de 1938. No Reino Unido, foi listado no 14º lugar dos romances mais amados do país, no inquérito da BBC de 2003, The Big Read. No Brasil, foram levantadas suspeitas de plágio a Rebecca, alegando que a história tinha muitas semelhanças com o romance brasileiro A Sucessora, de Carolina Nabuco, publicado 4 anos antes. Este livro fez muito sucesso na época no Brasil e viria a ganhar nova notoriedade com a sua adaptação para a novela pela Rede Globo,
em 1978. Carolina Nabuco, que também escrevia em inglês, traduziu o seu livro e enviou para os seus agentes nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas essa tradução nunca viria a ser publicada. Reavaliando a sucessora e Rebeca, em 2002, o académico brasileiro Zaide Lupinacci Musare concluiu que, de qualquer forma, as duas obras são muito menos parecidas do que a memória popular sugere. Outras obras importantes de Dumouriez incluem Jamaica Inn, que em Portugal tem o título A Pousada da Jamaica, que é de 1936, Frenchman Creek, A Enseada do Francês, em Portugal, e que é de 1941, Hungry Hill, que podemos traduzir por Colina Faminta, de 1943, mas que eu julgo que não está traduzido em Portugal, My Cousin Rachel, que em Portugal tem o título A Minha Prima Raquel, de 1951, The Scapegoat, em Portugal, O Outro Eu, que é de 1957, The House on the Strand, que em Portugal tem o título A Casa da Praia. Também há uma outra tradução que é A Casa na Praia, e que este é de 1969. Depois, The King's General, que está traduzido no Brasil com o título O General do Rei, e que é de 1946. Este passa-se na Cornualha, durante a Guerra Civil Inglesa do século XVI, e que é, portanto, um romance histórico, escrito sob a perspectiva realista. E ainda, The Parasites, também está traduzido no Brasil, com o título Os Parasitas, e que é de 1949. A história passa-se na Segunda Guerra Mundial. Portanto, estes dois últimos penso que não estão traduzidos em Portugal, só no Brasil. O romance Mary Ann tem em Portugal também, com o mesmo título, Mary Ann, e que é de 1954, é um relato ficcionado da sua atriz-avó, que se chamava Mary Ann Clark, que de 1803 a 1808 foi amante de Frederick Augustus, o Duque de York e Albany, que é aquela personagem da conhecida canção infantil, né? O velho Grão Duque de York, né? que costuma passar muitas vezes na Baby TV. The House on the Strand, que é de 1969, e como eu já disse, tem duas traduções em Portugal, né? A Casa da Praia e A Casa na Praia. Esse é um romance de ficção científica que combina elementos de viagem mental no tempo, com um trágico caso amoroso passado na Cornualha do século XVI e com os perigos do uso de drogas que alteram a mente. O seu último livro, Rule Britannia, que é de 1972 e que também está traduzido em Portugal, o título A Sorrir Também Se Vence, esse não foi muito bem recebido, considerando a sua biógrafa Margaret Foster como o romance mais pobre da autora. A personagem central é uma atriz idosa e foi provavelmente inspirada na conhecida atriz Gladys Cooper, a quem, aliás, o livro é dedicado, e que tinha falecido no ano anterior, ou seja, em 1971, assim, já muito velhinha, com mais de 80 anos. Daphne du Maurier escreveu várias coletâneas de pequenas histórias, de novelas e de contos. A primeira e mais conhecida é The Birds and Other Stories, que é de 1963 e que em Portugal tem o título Os Pássaros e Outros Contos Macabros, que é um conjunto de 6 contos finamente elaborados que chocaram e surpreenderam o seu público. Tal como Rebeca, também Os Pássaros foi acusado de plagiar o romance com o mesmo título, The Birds, de Frank Baker, que tinha sido publicado em 1936. Mas também neste caso não se conseguiu provar nada, tanto no que toca ao conto da du Maurier, como ao filme do Hitchcock, que assim, numa adaptação muito livre ao cinema, mas nem no caso do filme, nem no caso do livro, se conseguiu provar que houvesse aqui plágio. Em 2011, foi descoberta uma coletânea de contos esquecidos de du Maurier, escritos quando ela tinha 21 anos, que oferece alguma percepção do seu estilo futuro. Um deles, The Doll, que significa a boneca,
trata da obsessão de uma jovem mulher por uma boneca sexual mecânica, que foi considerado pelo seu filho, o Kit Browning, como bastante à frente do seu tempo. Estes contos foram editados com o título The Doll, The Lost Short Stories, portanto, naquele ano de 2011, quando foram encontrados. Daphne du Maurier também escreveu não ficção, incluindo várias biografias, como Gerald a Portrait, que é de 1934 e que é a biografia do seu pai. The Glass Blowers, que esta é de 1963 e que se podia traduzir por Os Sopradores de Vidro, e que traça a ascendência hugonote francesa da própria autora e que retrata de uma forma vívida a Revolução Francesa. E ainda De du Maurier, que é de 1937, que significa, portanto, Os de Maurier, e que relata a mudança da família de França para a Inglaterra no século XIX. Du Maurier escreveu 3 peças de teatro. A primeira foi uma adaptação do seu romance Rebecca, que estreou no Queen's Theatre de Londres, a 5 de março de 1940, onde teve 181 representações. Então a produção transferiu-se para o Strand Theatre, onde teve mais 176 espetáculos. Em 1943, Daphne du Maurier escreveu o drama autobiográfico The Years Between. Podemos traduzir assim talvez como os anos intercalares, ou os anos no meio, que é sobre o regresso inesperado de um oficial superior, dado como morto em combate, que descobre que a sua mulher tomou o seu lugar como membro no Parlamento Britânico e que tinha iniciado uma relação romântica com um agricultor local. A sua terceira peça, September Tide, que significa Maré de Setembro, retrata uma mulher de meia-idade por quem o seu genro, um artista boêmio, se apaixona. Grande parte da obra de Daphne du Maurier foi adaptada para o cinema, principalmente pelo mestre do suspense, o Alfred Hitchcock, que filmou Jamaica Inn, The Birds e Rebecca. Por este último, ganhou um Oscar do melhor argumento adaptado. Ora bem, eu iria então agora falar dos livros que eu andei a ler esta semana. Quais foram? Logicamente, um deles é Rebecca, que eu tenho aqui, a Rebecca, numa edição da Coleção dos Mundos, dos Livros do Brasil, que é considerado, portanto, a sua obra-prima. Rebecca, publicada em 1938, é talvez a obra mais célebre de Daphne du Maurier e um marco incontestável do romance gótico. A autora britânica constrói uma narrativa envolvente, permeada de mistério, tensão emocional e atmosferas sombrias, que continua a fascinar leitores de todo o mundo. O romance segue uma jovem protagonista sem nome que, após um casamento por impulso com o nobre viúvo Maxime de Winter, se muda para a sua imponente mansão de Manderley. Lá, ela é assombrada pela memória de Rebecca, a falecida esposa de Maxime, cuja presença parece dominar cada recanto da propriedade e influenciar todos os que nela vivem. A narração, em primeira pessoa, pela nova Mrs. de Winter, intensifica o sentimento de insegurança, de solidão e de medo, enquanto revela gradualmente os segredos obscuros de Manderley. Du Maurier cria personagens complexos e memoráveis. A protagonista é marcada pela insegurança e pela ingenuidade, tornando-se espelho das angústias do leitor. O Maxime de Winter é enigmático, vivendo entre o remorso e o mistério. Remorso de quê? Perguntarão vocês. Lendo o livro saberão. Porém, é a figura de Rebecca, sempre ausente, mas
omnipresente, que verdadeiramente domina a narrativa. A governanta, a Mrs. Danvers, que é completamente leal à memória de Rebecca, representa o antagonismo e alimenta o clima de terror psicológico com a sua obsessão e manipulação sobre a sua nova senhora. Rebecca aborda temas como identidade, ciúme, obsessão e poder feminino, explorando o impacto da ausência e da memória dos mortos sobre os vivos. O romance questiona aparências e verdade, mostrando como o passado pode moldar o presente e como a tentativa da sua aceitação tanto pode conduzir ao autoconhecimento como à destruição. A escrita de Du Maurier é poética, rica em descrições e com um ritmo envolvente que alterna entre momentos de calma e de tensão crescente. O cenário de Manderley é retratado com detalhes vívidos, contribuindo para a atmosfera opressiva e misteriosa que caracteriza o romance. O uso habilidoso do suspense mantém o leitor em constante expectativa até ao surpreendente desfecho final. Rebecca permanece relevante pela sua capacidade de provocar emoções intensas e reflexões profundas sobre os limites da confiança e da verdade. A obra inspirou adaptações cinematográficas, teatrais e televisivas, incluindo o célebre filme do Alfred Hitchcock, a que já me referi, e consolidou Daphne du Maurier como uma das grandes vozes da literatura inglesa do século XX. Ora, por tudo isto, eu recomendo vivamente que leiam Rebecca. Recomendo isso a todos os leitores, não só os que apreciam o suspense psicológico, mas também aqueles que gostam de tramas envolventes e de personagens densos. É uma leitura que desafia, que inquieta e que impressiona, mantendo-se atual e fascinante quase um século após a sua publicação. Ora bem, isso que horas são? Vamos lá ver. Ainda penso que ainda tem tempo. O outro livro que eu andei a ler é esta coleção de contos, muito famosa, Os Pássaros e Outros Contos Macabros, que tem, portanto, o tal famoso conto Os Pássaros, que o Hitchcock adaptou ao cinema. Em 1952, foi publicado no Reino Unido uma coletânea de contos com o título The Apple Tree, a Short Novel and Several Long Stories, que significa um romance curto e vários contos longos. No ano seguinte, foi publicado nos Estados Unidos uma versão mais longa, de 8 contos em vez de 6, com o título Kiss Me Again, Stranger, a Collection of 8 Stories, Long and Short, que significa Beija-me outra vez, estranho, uma coleção de 8 histórias longas e curtas. Sob o título The Birds and Other Stories, que significa textualmente Os Pássaros e Outras Histórias, têm sido editadas as mais variadas coletâneas de contos de Daphne du Maurier, uma das quais até tem 13 contos. O ponto comum é que todas elas incluem, claro, Os Pássaros, que é, portanto, o conto mais famoso da autora. Em 1963 foi lançada pela Penguin uma versão com 6 contos com este mesmo título, The Birds and Other Stories, e que está traduzida em Portugal, como eu já vos mostrei, com o título Os Pássaros e Outros Contos Macabros. E que, portanto, é esta, com certeza, a que eu tenho aqui. Tenho aqui numa edição da Coleção dos Mundos, a famosa Coleção dos Mundos, dos livros de Brasil. Esta coletânea inclui, então, os seguintes 6 contos. Don't Look Now, Não Olhes Agora, The Apple Tree, a Macieira, The Blue Lenses, as lentes azuis, The Birds, os pássaros, The Alibi, o alibi, e Not After Midnight, nunca depois da meia-noite. Todos eles histórias de grande terror. Então, assim, muito resumidamente, o que é que diz cada um dos contos? Na primeira, Não Olhes Agora,
John e Laura encontram-se de férias em Veneza para fugir da dor causada pela morte da sua filha mais nova. Conhecem duas mulheres idosas, uma das quais pretende ter intuições mediúnicas. Mas, então, este casal, em vez de se libertarem dos fantasmas do passado, veem-se envolvidos numa série de inquietantes acontecimentos, onde nada é o que parece ser. Pois outra, macieira. Neste, o elemento do medo provém da própria mente do protagonista. Este perdeu recentemente a sua mulher, a Midge, após uma breve doença. E durante os 25 anos de casamento, e especialmente agora desde que ele se reformou, ele não era feliz. Sempre irritado e sufocado pelos modos dela. Por isso a sua morte foi para ele uma libertação. Mas, ao observar um dia uma velha e invulgar macieira do seu jardim, ele não consegue deixar de notar a semelhança da árvore com a Midge. E, à medida que os dias passam, ele fica cada vez mais assombrado pela macieira. O outro das lentes azuis. Esta é a história de Martha West, que é uma mulher que é submetida a uma intervenção cirúrgica para recuperar a visão. Para proteger os olhos nos primeiros dias, portanto, o médico coloca-lhe umas lentes intraoculares azuis. Aparentemente, a operação foi um êxito. Mas o que é certo é que, quando lhe retiram as vendas, ela começa a ver as pessoas com cabeça de animal, cada uma da sua espécie diferente, até o marido. E depois, pronto, aquilo evolui e vai acabar mal. Depois temos a importantíssima, não é? Os pássaros. Esta ideia de descrever os pássaros surgiu a Daphne du Maurier num dia em que ela andava a passear lá pela sua quinta de Binabili, não é? Onde ela tanto residiu, não é? Vimos muitos anos, e avistou um grupo de gaivotas a voar em círculos por cima de um agricultor que andava a lavrar o campo. Então surgiu-lhe a ideia: e se os pássaros se tornassem agressivos e atacassem o homem? A autora aproveitou este facto para mostrar como os animais estão a sofrer pelo excesso de população humana e como esta está a destruir os seus habitats. Então aqui na história vamos encontrar os pássaros enfurecidos após um inverno rigoroso com pouca comida. Primeiro foram as gaivotas, depois as aves de rapina e depois até os pássaros pequeninos. Todos se revoltaram e tentaram destruir a humanidade. Será que eles vão conseguir? Leiam o conto e verão. Ora, como vimos, este conto, né, foi adaptado pelo Hitchcock, numa adaptação bastante livre, que tem muita diferença em relação ao conto, e que foi um sucesso enorme. E que, de facto, contribuiu bastante para que o conto também seja mais conhecido e mais famoso. Depois temos o Álibi. Este é o caso de Charles Fenton, que anda muito aborrecido. Anda aborrecido com o trabalho, com a mulher, com a rotina. Depois um dia, a meio de um passeio de domingo, à tarde, pelas margens do Tamisa, juntamente com a mulher, que é a Edna, ele decide que tem que matar alguém. Manda a Edna para casa e então pensa que na terceira rua por onde passar, quando chegar ao número 8, toca a campainha e a primeira pessoa que lhe aparecer é essa a escolhida para ele matar. E pronto, e depois começa-se a desenvolver a história muito estranha, em que vamos lá ver se ele realmente chega a matar a pessoa ou não. O último é Nunca Depois da Meia-Noite, que é a história de Timothy Gray, que era um professor numa escola de artes, que tira férias na ilha grega de Creta, com a intenção de encontrar um pouco de solidão para pintar. Aloja-se no hotel de chalés e pede um determinado chalé virado para a praia, o que a gerência do hotel aceita, mas assim com bastante relutância. É que o anterior ocupante desse chalé se tinha afogado enquanto nadava à noite. Também hospedado lá no hotel estão Stoll, que era um americano bêbado e muito desagradável,
e a sua esposa, que era uma silenciosa e bastante surda mulher. E depois que eles saem todas as manhãs num barquito alugado, aparentemente para irem pescar. E um dia o Grey encontra lá numa gaveta, no seu chalé, um cartão que tinha sido deixado pelo anterior ocupante, o tal que morreu afogado, com as seguintes palavras: não depois da meia-noite. E o número 38. Ora, ele sabia que o 38 era o chalé lá do Stoll, daqueles malucos americanos. Ora, um dia, a senhora Stoll vai lá e convida-o a visitá-los lá no seu chalé, no 38. Mas avisa-o, não depois da meia-noite. Onde é que estará o segredo do não depois da meia-noite? Ora, vamos vendo, leiam o conto. E pronto, olhem, por aqui fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre Daphne du Maurier, uma escritora inglesa, mas de origem francesa, que de facto é autora de livros góticos, livros de terror, de ficção científica. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá poder voltar na próxima semana e vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!